Boa noite. Boa noite. Meu nome é Héctor Mondragón. Nasci na Colômbia, mas moro em São Paulo. Desculpe meu portunhol, mas farei o esforço. O objetivo do que vou falar é apresentar o relacionamento entre a monocultura e o capitalismo. Como estão interrelacionados origens do capitalismo e origens da monocultura. Porque a monocultura não é a cultura original, não é a agricultura original. O homem começou a fazer a agricultura, a horticultura, como parte de seu ciclo nômada, da caça, da recolecção, e a agricultura era um auxiliar. E as primeiras formas de agricultura que ainda existem e que existiram aqui, por exemplo, na Mata Atlântica, eram misturas de culturas que estavam completamente de acordo com a ecologia, com o ecossistema, e que, por exemplo, no caso da Mata Atlântica, os guaraníes tinham uma agricultura itinerante que alimentava a floresta, e a floresta e a agricultura se alimentavam uma com outra, e pode comprovar-se cientificamente que a agricultura, depois de séculos de ocupação indígena da Mata Atlântica, era melhor, e a floresta também era melhor e mais diversa. O contrário que passou depois. E ainda onde se começou a desenvolver uma agricultura em mais grande escala, com o trigo, cereais, por exemplo, na Mesopotâmia, Egito, México, o sistema agrícola respeitava a diversidade, se usavam métodos de rotação de culturas. Eu pergunto quando vão a rotar a cana-de-açúcar do estado de São Paulo. O próximo ano vão a semear milho, o outro não. É um mar verde, outros falam um deserto verde. E sempre é assim, não? Então, o solo está perdendo os nutrientes que a cana precisa. Mas na agricultura antiga, e a que ainda usam muitos camponeses no mundo, a mistura de culturas nutre um produto com outro. Por exemplo, uma mistura muito comum, uma associação muito comum dos camponeses da América Latina é milho com feijão. E essa associação permite manter o solo com os nutrientes, porque o feijão está fixando nitrogênio, está alimentando o milho, e você tem que usar muito menos fertilizante químico, porque as próprias culturas estão se nutrindo. E também a microfauna, a microflora do solo está se nutrindo com a própria mistura das culturas. E eu tenho visto no meu país como os indígenas semeiam antes de tempo, entre aspas. ¿Por quê? Porque assim eles conseguem enganar aos bichos. Quando os bichos saem a comer, eles já têm levado os produtos. Então não precisam insecticidas, porque a produção aparentemente é menor, mas estão enganando os bichos. É um sistema de muitos anos, não? Mas se você quer toda a produção, tem que semear para que coleite quando os bichos também estão saindo. Então tem que usar inseticida, e os bichos de todos modos vão comer demais, vão produzir mais bichos e logo mais tóxicos, e assim é uma agricultura de negócio que produz mais negócio, porque esses produtos químicos são outro negócio, não? Esta monocultura tem certos antecedentes na época antiga, os fenícios, que já começaram a ter colônias, que tinham um comércio em grande escala
telas, lino, aceite de oliveira, vinho, mas grande parte da produção era fornecida por agricultores pequenos e medianos, e até os grandes tinham o sistema de rotação, porque eles sabiam que se mantinham somente uma cultura, estavam esgotando o solo e o chão ficava ruim. Somente as culturas de oliveira ficavam muito tempo, algumas ainda estão, então simplesmente mantinham um tamanho delas que não fora hegemônico para conseguir que o solo tivesse uma distribuição compatível com o ecossistema e fora o que agora se chama sustentável, entre aspas. Mas, nos fins da Idade Média, começa outro processo. O processo do colonialismo, que é uma expansão em grande escala do que usaram os fenícios, e que começa no Oriente. O mundo civilizado, entre aspas, estava no Oriente. E os nomes que estão aqui, das origens dessa empresa colonial, são nomes persas, iraníes falaríamos hoje, indianos e árabes. Então, os saques eram o que hoje chamamos cheques. Eles tinham já bancos. Os carimi eram os empresários. Eram os ruralistas de hoje. Os empresários, carimi é uma palavra indiana, antiga, que foi muito usada pelos árabes. Ainda muitos árabes têm o sobrenome carimi. Mas a palavra carimi é indiana. E eles fizeram também as primeiras corporações, companhias, que eram os Quirad e a Mudaraba, que eram as associações de capital árabe, os investidores árabes. E este sistema levou ao colonialismo, à empresa colonial. Para entender por que nasce a monocultura, temos que entender que obra da empresa colonial que é a origem do capitalismo. A empresa colonial precisa colonizar. O carimi recebe o que os portugueses depois chamaram uma capitania para investir num território que não é dele e também não é do rei. Pode ser um marajá, um chá, um príncipe, um rei ou qualquer desses palavrões que dá uma capitania, uma concessão, um contrato para que o investidor pegue esse território. Se fala de colonizar, eu recomendo ler esse texto relativamente curto e muito enriquecedor de Alfredo Bossi sobre a dialéctica da colonização, onde parte da própria etimologia da palavra colo, de ocupar um território. E quem mora aí? Não, é vazio. É vazio. A América foi descoberta. O Vasco de Gama descobriu a rota para ir à Índia, que já usavam os árabes há séculos, e os indianos antes, e os persas, mas eles descobriam. Descobrir significa pegar. O que está aí é meu. Por quê? Porque o rei falta. Agora não é o rei, é a república, o Estado. Mas é a mesma lógica. Isto é nosso. Nós precisamos. Agora estive em um evento da Unasul e a professora da Universidade de Rio, que é peruana, muito eminente, muito estudiosa, a professora Mônica Bruckmann, apresentava: os Estados Unidos precisam de nós. O seguinte: nióbio, onde está o nióbio? Em Brasil. Coltan, onde está o coltan? Precisam do Congo, precisam de nós. Os chineses precisam de nós o seguinte. E esse é o futuro da América. Mas eu acho que é o passado. Então, o que precisavam os carimbos? Nessa época precisavam açúcar. Parece hoje, não? Nessa época açúcar era como ouro. Poucos tinham açúcar. Agora estamos
acostumbrados a que azúcar está ahí en la cafetería de la USP o en cualquier parte, en la casa, etc. Mas en esa época no era así, azúcar era oro. O adoçante en esa época era mel de aveia y ustedes saben que eso no es muy común. Y azúcar era un artículo de lujo. Entonces, tener una plantación de azúcar era como tener una mina de oro. Y los árabes hacían las plantaciones ¿dónde? En los territorios que ellos conquistaban. ¿Cómo? Con la guerra, de la fuerza. Y pegaban los territorios. Y los que moraban ahí, ¿qué? Dan fuera, pasan a ser esclavos y fican vivos. Y esa es la dialéctica da colonización. O Papa, no século XV, deu aos portugueses o direito de colonizar. Todos os bens, riquezas naturais, propiedades dos infiéis y sarracenos, o los sarracenos eran los musulmanes, son propiedades de los reyes portugueses que encontran. Y luego extendieron ese mismo derecho a los reyes de Castela y de España, depois. Y las personas pueden pegar de esclavos, porque la empresa colonial precisa esclavos. Así como a cana de azúcar de esa época precisaba esclavos, a cana de azúcar de ahora precisa caras que trabajen ahí 16 horas diarias, que no tienen un salario reconocido como trabajadores, que pagan por tonelada producida y cada día producen más tonelada cortando a cana manualmente, y por eso o trabajador de cana en todo el mundo es o cara que tiene un promedio de edad menor y que muere más rápido que cualquier otra persona no mundo en este momento, no Brasil, no Colombia y no mundo. Precisa de esclavos. En esa época ainda no usaban agrotóxicos, mas ya tenían esclavos. Ya se lucraban con la mano de obra. Entonces, la empresa colonial no es solamente establecer una cultura que quebra o ecosistemas, sino una agricultura que quebra a vida libre del trabajador. Ese es otro aspecto de la monocultura. Aquí vemos esos términos árabes que ya presenté, como ahí tiene su origen. Los árabes conquistaron a España y Portugal, después los reyes católicos reconquistaron, entre aspas, España y Portugal. O primeiro país que foi colonizado pelos reis de Castela foi a Espanha. Como? Com uma monocultura, entre aspas, um monogado. Porque a lógica da monocultura é a lógica da empresa colonial. Não tem que ser necessariamente agricultura. Não tem que ser necessariamente plantações. Pode ser gado vacuno. No caso da España eran as ovelhas. Entonces, a reconquista fue paralela con un sistema que les llamaban amesta. No verano, as ovelhas estaban no norte de España. No inverno iban para el sur. Y ellas tenían un recorrido. Las líneas vermelhas que ustedes ven son as rotas da mesta, o que é o mesmo as rotas das ovelhas. E se você é um camponês que mora na rota, eu sinto muito. É o bem comum, é o interesse nacional, é o desenvolvimento. Eu sinto muito, você tem que ir deslocado. Quantos foram deslocados? Claro, los deslocaban con muchas disculpas. Você é muçulmano, você é judeu, você é um herege. Qualquer desculpa religiosa. E as empresas coloniais da Mesta tinham nomes religiosos. A Ordem de Nossa Senhora de Calatrava de não sei o que mais. A Ordem da Virgem das Ovelhas, eu chamaria. Era uma empresa colonial. Você pode chamar açúcar, ovelha, lar, é o mesmo. Uma colônia dos portugueses era a Ilha de Madeira.
Na Madeira semearon ¿qué? Azúcar. Tenían la ventaja de que a Madeira era vacía y consiguieron pegar las tierras fácil. Mas la desventaja que no tenían nativos para pegar de esclavos, entonces tuvieron que ir a África a pegar los esclavos para llevar a Madeira. Comenzó a esclavizar los africanos, de los portugueses. Y o capitán, o carimi da Madeira, era o sogro de Cristóbal Colombo. Coincidencia no, Colombo era un cara planillador. Él fue a enamorar en un convento que iban las filias dos capitales y consiguió enamorar con la filia do capitán de Madeira y fue a Madeira. Y fue o segundo capitán de Madeira, era o yerno do capitán de Madeira. Y él viajaba desde a Guinea hasta Islandia. Y en Islandia él se enteró, pero normandos, los vikingos, la existencia de América. Los vikingos comerciaban o marfil, los animales marinos que los esquimós vendían a los vikingos por productos europeos. Porque el comercio de los esquimós con los vikingos existía desde el século IX o antes. Es decir, descubrir América era un mapear. Él sí descubrió América más en Islandia. Cuando estaba casado con la filia del capitán. Los portugueses comenzaron también a colonizar otras islas. ¿Cómo? Con monocultura. O colonialismo, o imperio portugués fue feito con monocultura. A isla de Cabo Verde o Sao Tomé, a azúcar ahí era mucho mejor que en Madeira, mucho más productivo, y los esclavos estaban ahí, era más barato pegar los esclavos que llevarlos para ahí mismo, que llevarlos en la costa, que llevarlos para Madeira. Y a primera globalización que fue feita de los portugueses, ahí vocês pueden ver, ellos consiguieron toda la costa africana, a Guinea, Angola, luego Mozambique, a India. Ellos llegaron en Mozambique, contrataron marineros árabes para ir a conocer a India. Y ellos llevaron hasta India, a Goa, donde ainda se fala portugués, y conocieron y luego voltaron para Portugal, y cuando fueron nuevamente para India iban con toda la marina de guerra de Portugal y conquistaron a India, a Goa. ¿Y qué hicieron? Monocultura, cana de azúcar, cana de azúcar, cana de azúcar. Parecía que el estado de San Pablo fuera descendente de la colonia portuguesa. Era así, ¿no? Era monocultura. Nació con el colonialismo, con la esclavitud. Ahí está el resumen de la vida de Cristóbal Colón. Un filho de la monocultura, un filho de la empresa colonial, que por casualidad descubrió América. Él le ofreció al rey de Portugal hacer la viaje, porque él trabajaba para Portugal. Mas el rey de Portugal no aceptó. En la escuela me enseñaban que era porque el rey de Portugal era como todo, ¿no? No quise acreditar en Colombo. No, es que él ya tenía a ruta para ir por África, no precisaba. Era una competencia y por ahí. Solamente Portugal entró en América ya cuando los castellanos tenían entrada, entonces pegaron a Brasil. Mas ellos preferían no entrar, que no descubrieran entre aspas América, porque era hacer la competencia con los negocios que Portugal ya tenía y que estaba haciendo monoculturas por todo el litoral africano y asiático. Esa empresa colonial de América, que va con la monocultura de azúcar y después también de algodón, estableció también la mineración de oro y plata. O Potosí, a ciudad de la Bolivia, la ciudad más rica del mundo en ese momento, que producía plata. Cuando se esgotaron las minas, ficaron los buracos y a pobreza. En Potosí ainda está la pobreza y ainda están los buracos. Porque toda empresa colonial, sea monocultura, sea mineración,
ser gado conduce a pobreza, a uma riqueza transitoria para uma élite, como na Espanha, e agora a pobreza. Os diretores da empresa colonial portuguesa agora estão tratando de conseguir empréstimos do Brasil, que era sua colônia. A empresa colonial termina na pobreza. As plantações de cana-de-açúcar, o tráfico de escravos era principal. O aproveitamento da mão de obra escrava, o controle do comércio e as terras agrícolas. Este libro, infelizmente, no está en portugués ni en español. Es del economista canadiense Harold Innis. Se llama Staples Markets, que es como mercaderías de bonanza y mudanza cultural, ¿no? Él hace un estudio de la historia económica do Canadá. Cómo la empresa colonial se desenvolve con las mercaderías de bonanza. Vocês sabem bem quais são as mercadorias de bonança agora, não? Está o etanol, o álcool para os carros, uma mercadoria de bonança desta época. A soja, já que também se consigue fazer biodiesel. O coltan, que é um mineral com que se fazem os celulares. Quando vocês olhem seu celular, pensem no Congo, que produce o 90% do coltan. E Congo está em guerra. Todos os dias estão morrendo congoleses para que você tenha um celular. E como cada dia evolui a tecnologia do celular, eu também tenho um congolês aqui, morto. Como na época da bonança da borracha, vocês podem ver, assistir aos filmes de Chaplin, mudos, y cada roda de los carros que van ahí es un indígena de la Amazonía que va ahí muerto, porque la economía colonial es así. Entonces, este libro de Staples Markets es un estudio de la mercadería de bonanza, que es el que explica a monocultura. La monocultura está feita para producir lucro a los capitales, a los carins, a los investidores. ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempo relativamente corto si olvidamos la historia. Él consigue lucro con el coltan, él consigue lucro con azúcar, él consigue el lucro con la soya y después procura otra mercadería, otro Staples Markets. Y o povo que o povo trabajó para ellos, murió trabajando para ellos y fue deslocado de su territorio a un problema territorial ahí. Los carimes pueden vivir como vivían en Manaus los empresarios da borracha. Ahí ustedes ven un teatro muy bonito que ha sido recientemente restaurado, que era el teatro de la ópera da elite da borracha, los investidores da borracha no año 1896. Ellos llevaban ahí a los mejores artistas del mundo. ¿Cuánto costaba eso? Cualquier cantidad, porque era llevar por barco pelo mar desde Europa, luego pelo río Amazonas hasta Manaus. Fue como Potosí en la época de la exploración da plata. Esta monocultura de los empresarios coloniales capitalistas produjo que se llamó acumulación originaria, origen del capitalismo. A monocultura, su producto principal fue y ainda es o capitalismo. Y esa acumulación originaria significa separar o productor de sus medios de producción. Y separar también a los hombres, a los humanos, hombres y mujeres, da naturaleza. Porque así, para ese humano, a naturaleza no es un medio de producción separado de su vida, sino que es parte de su vida. Por eso, para los indígenas, sus relatos, o territorio es igual al corpo, es análogo al corpo.
o territorio de corpo y o corpo de territorio. Y cuando a acumulación originaria quebra ese relacionamiento, você perde a natureza, você perde o território, perde a terra, mas também perde outra coisa, perde seu corpo. Seu corpo já não é seu corpo. Quando você é quebrado do território, seu corpo é do investidor. Você já não trabalha para a sua comunidade, para a harmonia com a natureza, para a sua família, nem para você. Você trabalha para outro. Seu corpo não é seu. Quando seu território não é seu território, seu corpo não é seu. Nossos corpos não são nossos. A humanidade se restaurará quando a terra seja nosso território e a natureza nossa mãe e nosso corpo, novamente, nosso corpo. Foi um processo realmente mundial. Não somente os latino-americanos, os africanos, os asiáticos temos sofrido mais. Especialmente sofreram os 180 milhões de africanos que foram sequestrados como escravos pelos europeus. Mas vocês veem aí na Grã-Bretanha, quando decidiram a monogaleria da Ovelha, vocês veem aí os camponeses deslocados estes, e como ficou o mesmo campo depois. Na foto do século XIX, uma do século XXI. A primeira tem gente, muito triste porque está sendo deslocada. A outra, a gente já não está, somente a ovelha. Mas em nossos países tem sido uma acumulação colonial. Nesta época, essa acumulação colonial se caracteriza porque é feita por grandes empresas que não somente são as grandes transnacionais que nós vemos. Por exemplo, a Monsanto, que falávamos agora com os agrotóxicos, na palestra da professora, é parte de um grande grupo de capital, que é o grupo do Citibank. Eu tenho pesquisado os diretores, membros dos conselhos diretivos das sociedades anônimas gigantes do mundo. E o Citibank, o grupo de Citibank é proprietário da Monsanto, mas também é proprietário de uma empresa petrolera que chama a Chevron Texaco, que está explorando o pré-sal e que quebrou a Yacida, entre outras coisas. E é a proprietária também das mais grandes empresas de alimentação do mundo, como são a Alta Philip Morris, que produz os Marlboro, mas também produz infinidade de alimentos, comercializa café, e a proprietária da Unilever, que produce sabonetes como Rexona, mas também produce alimentos, a maicena, etc. Ketchup, etc. Mas também é proprietária de grandes meios de comunicação e a proprietária da CNN. Então você se acorda na manhã, se banha com um sabonete Citibank, pega um ônibus com gasolina Citibank, se come uma comida Citibank, toma um medicamento Citibank e logo assiste ao noticiário Citibank, onde você fica convencido que é livre, mas ainda falta invadir alguns países que não são livres. Essa é a história. Então a monocultura está unida a todo esto, está unida ao deslocamento masivo de pessoas. Aqui temos o deslocamento no Congo, pelo coltan, e temos o deslocamento na Colômbia, meu país, pela palmeira dendê. Nós temos 4 milhões de camponeses deslocados pela violência. Aqui temos as zonas que estão em verde e zonas de palmeira dendê de monocultura na Colômbia. A monocultura está ligada também ao fenômeno político da violência política. Essas zonas são também as zonas dominadas pelos paramilitares na Colômbia. Vocês tinham um país, Costa Rica, onde já a monocultura estava na costa com as bananeiras, como em toda a Centroamérica, que eram bananas repúblicas, mas a maioria de Costa Rica tinha pequenos e medianos proprietários, muito camponês pelo levantamento popular de 1949. Tanto que Costa Rica não tinha exército depois desse levantamento popular.
Mas, neste século, se tem estabelecido a monocultura da melina, que é uma árvore asiática para produzir madeira, que tem enchido os sítios do campo da Costa Rica, e agora Costa Rica virou um país com um regime político muito restringido, e já não somente não tem exército próprio, sino que agora tem os exércitos dos Estados Unidos autorizados para estar na Costa Rica, com o pretexto de combater o narcotráfico, mas eu acho com a realidade de proteger, de defender a monocultura da melina. Lutar pela monocultura, contra a monocultura, contra a empresa colonial, é lutar por recuperar nossos corpos, é lutar por recuperar nossa liberdade, por terminar para sempre a violência para deslocar da terra aos humanos da terra. Muito obrigado.